Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este quarto domingo da Páscoa, nós celebramos Domingo do Bom Pastor. Jesus ressuscitado é o bom pastor, é o Cordeiro que também é pastor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que deu a vida por todos nós, que morreu em nosso lugar. Na nossa cultura nós não temos muitos pastores, não temos ovelhas e também não temos essa cultura do sacrifício, porque o sacrifício já foi de uma vez por todas há 2000 anos atrás em Jesus Cristo. Não há mais sacrifício a não ser o sacrifício de Jesus, que se renova em cada Santa Missa e que se renova no sacrifício que nós oferecemos todos os dias. Mas não há mais um templo onde se oferece o sacrifício dos animais. Lá, na época de Jesus, na religião de Jesus, na cultura de Jesus, se ofereciam sacrifícios. O cordeiro morria no lugar do pecador. O pecador merecia morrer. O cordeiro era oferecido no seu lugar. Jesus, então, é este cordeiro, como São João Batista diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu como ovelha, morreu como cordeiro em nosso lugar. E morreu de uma vez por todas. Não temos outro sacrifício a não ser este de Jesus Cristo. Então, quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, estamos no tempo pascal, nós devemos evidenciar então, continuar evidenciando o sacrifício de Jesus, como cordeiro, como pastor que morre, que dá a vida pelo seu rebanho, que dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que nós ouvimos hoje da própria boca de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e jamais se perderão. Então Jesus é o pastor, nós somos suas ovelhas. E a finalidade de Jesus como pastor, ou do pastoreio de Jesus, é nos conduzir para a vida eterna. Jesus é o pastor que conduz as ovelhas para a vida eterna. Embora nós falemos muito sobre isso, nas homilias, nas nossas pregações, nas nossas músicas, falemos tanto de vida eterna, ainda às vezes as pessoas têm dúvidas sobre a vida eterna, ainda têm dúvidas da ressurreição. Embora falemos tanto e movamos a nossa vida a partir disso, veja tudo que a gente faz, desde o batismo até o fim da nossa vida, a gente pauta pela ressurreição. Quando nós batizamos alguém, sempre tem o discurso da ressurreição. Falamos que aquela criança está morrendo com Cristo para viver com Cristo no céu, para também ressuscitar com Cristo um dia. Quando alguém morre, nós falamos, usamos o recurso da ressurreição para consolar aquela família, para fazer aquela família continuar rezando pelo falecido, para que ele alcance a ressurreição um dia. Então nós pautamos a nossa vida cristã toda na ressurreição. Nós caminhamos superando os obstáculos, as dificuldades, as frustrações, as perdas que nós temos,
falando da ressurreição, falando da vida eterna, falando do céu, mas às vezes temos dúvidas. E existe um argumento muito forte que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tenho falado em outras ocasiões nessa Páscoa, que é o argumento daquelas pessoas, daquelas situações que aconteceram, aquelas pessoas que morreram por causa da fé na ressurreição. Ou seja, nós cristãos católicos não precisamos duvidar da ressurreição, nem da vida eterna, porque nós temos inúmeros testemunhos, desde a época dos apóstolos até os dias de hoje, de pessoas que acreditaram na ressurreição, de que acreditaram no céu, pessoas que lá na época que Jesus apareceu, os apóstolos, os discípulos, viram o Cristo ressuscitado e morreram por causa disso. Morreram por causa desta fé, deram a vida por causa dessa fé. Os apóstolos, todos eles morreram afirmando terem visto Cristo ressuscitado. Diante da perseguição, se fosse uma mentira, eles teriam voltado atrás. Diante de um sofrimento, de uma tortura, aqueles apóstolos teriam negado, teriam voltado atrás, teriam dito, estávamos brincando, no mínimo teriam dito isso, foi coisa da nossa cabeça, uma ilusão, uma fantasia, um delírio, mas eles não fizeram isso. Eles afirmaram até o fim: nós vimos o Cristo ressuscitado, existe vida eterna. E foi assim com os apóstolos e com aqueles que vieram depois deles. Uma multidão incontável de pessoas que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, que traziam palmas nas mãos, as pessoas que saíram vitoriosas, porque acreditaram até o fim, porque foram capazes de acreditar e manter esta fé diante de perseguições, torturas, grandes sofrimentos. Os apóstolos, aqueles que vieram depois dos apóstolos, os santos, São Francisco de Assis, por exemplo, ele passou por grandes sofrimentos físicos, impôs grandes sofrimentos ao seu corpo, com penitências, pela conversão dos pecadores, pela sua própria conversão, pela sua salvação. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava firmemente que aquela experiência que ele fez com Deus era verdadeira. Se fosse uma ilusão, se fosse uma mentira, se fosse um delírio, São Francisco não teria ido tão longe, não teria passado pelo que ele passou. Ele acreditava, acreditou. Tão grande é o bem que espero, que toda pena me traz prazer. Acreditava no bem da vida eterna. Há pouco tempo atrás eu visitei o santuário de Santa Dulce dos Pobres. E Santa Dulce, nós conhecemos muito pouco, deveríamos conhecer muito mais, porque é uma santa brasileira e grande santa, embora fosse pequena, ela era grande, muito grande. E Santa Dulce impôs a ela grandes penitências pelo bem das pessoas, pelo bem da sua irmã, por exemplo.
ela dormiu sentada numa cadeira de madeira. Não era uma poltrona, aquela do papai que a gente tem em casa e que reclina. Uma cadeira de madeira. Ela dormiu sentada anos, muitos anos, porque fez uma promessa pelo bem da sua irmã, que era doente, estava doente na ocasião. O que explica Santa Dulce dormir sentada? A gente faz uma vigília, nós fizemos uma vigília aí, poucas pessoas, diga-se de passagem, poucas pessoas, né? Nós fizemos uma vigília essa semana aí, sábado, né? De sexta para sábado, no nosso cerco de Jericó, e a gente fica destruído no outro dia, a gente fica terrivelmente destruído, não consegue nem pensar direito, concatenar as ideias, né? As ideias não funcionam, por causa de uma noite sem dormir. Santa Dulce dormia sentada. São Pedro de Alcântara dormia 1h30 por dia, sentado também. O que explica esses santos que se impuseram tantos sofrimentos? Mais ainda, o que explica aqueles que aceitaram os sofrimentos, como os mártires, São Sebastião, São José Sanches del Rio, que eu gosto tanto de lembrar nessas ocasiões, Santa Maria Gorete? O que explica a não ser essa certeza do céu? Então nós não precisamos ter dúvidas, porque aqueles que acreditaram de verdade, que fizeram experiência com Cristo ressuscitado lá no início, e que continuaram, ou que fizeram experiência com Cristo ressuscitado ao longo da história da igreja, experiências verdadeiras, essas pessoas não voltaram atrás, foram até o fim. Não tem motivos para nós duvidarmos que Cristo ressuscitou, não temos motivos para duvidarmos que existe a vida eterna, mas nós duvidamos, até no nosso argumento, nas nossas lamentações. Quando morre alguém, nós costumamos falar dessa pessoa como alguém que não existe mais. A nossa lamentação de saudade não é de alguém que está simplesmente longe e que com certeza eu vou encontrar um dia. É sempre alguém que se foi, que desapareceu, que não existe mais. Isso está nos nossos argumentos, nas nossas falas, nas nossas lamentações de saudade. A pessoa vive e nós falamos como se ela estivesse morta. Cristo vive e nós também corremos o risco de seguir um Deus morto. Mas Ele vive. Então, meus irmãos, existe vida eterna. E Jesus exerce o seu pastoreio sobretudo para nos conduzir a esta vida eterna. Eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas escutam a minha voz, elas me seguem e eu dou-lhes a vida eterna. Então podemos escutar a voz de Jesus e devemos escutar, porque com certeza o bom pastor nos levará para a vida eterna. Escute a voz do Senhor, escute a voz de Jesus, não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvidas, esta voz vai te conduzir para o céu, para a vida eterna, sem dúvida nenhuma. Escute a voz de Jesus, conheça a voz de Jesus, que fala na palavra, que fala na igreja, que fala no nosso coração. Escute a voz de Jesus, Ele quer te levar para a vida eterna. E não é um discurso alienado, não é um discurso de alguém que não tem os pés no chão. Nós temos os pés no chão, mas o coração no céu. E suportamos esta vida por causa disso, porque sabemos que iremos passar por vales tenebrosos, mas lá na frente tem os verdes prados, as pradarias verdejantes, onde iremos repousar ao lado do nosso Deus e daqueles que viveram e morreram com o nosso Deus.
meus irmãos, neste domingo, domingo do Bom Pastor, peçamos ao Senhor Jesus, que é o nosso pastor, o Cordeiro Pastor, que dá a vida pelo seu rebanho, que nos conduza à vida eterna. Mas, sobretudo, peçamos que nos faça escutar a sua voz, que nos faça identificar a sua voz, que só quer nos levar para o céu, que só quer nos instruir, nos conduzir para o céu. Também neste domingo, vamos pedir a Jesus que envie santos pastores, que santifique aqueles que já existem, os sacerdotes, padres e bispos, inclusive a mim. Rezem por mim, para que Deus me faça santo, para que Deus me faça entender que a minha missão é justamente essa, que todo o meu trabalho, que todo o meu empenho, que todo o meu sacrifício, que todo o meu esforço é para levar o rebanho para o céu, para a vida eterna. O rebanho de Cristo tem um destino, o céu, e os padres precisam trabalhar para isso, dar a vida por isso. Rezem pelos padres e reze a Jesus pedindo que envie padres, santos padres, santas vocações, para que o rebanho de Cristo nunca pereça por falta de pastor. Rezemos pelos padres, rezemos pelas vocações e rezemos pelas nossas mães, que são também pastoras. Aqui eu concluo a minha reflexão. As mães geraram filhos para este mundo, mas precisam entender que a sua principal missão é gerar filhos para Deus, para o céu. Mães, não esqueçam que também vocês são pastoras e que precisam conduzir o rebanho de Cristo, ou seja, os filhos de vocês, que não são de vocês, são de Cristo, são rebanho de Cristo, para o céu, para a vida eterna. Vocês um dia geraram filhos para este mundo. Não deixem de se esforçar para gerar filhos, para gerar os filhos de vocês para Deus, sobretudo através da oração, do ensinamento, do exemplo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,